Meninas, o papo reto da semana é sobre autoestima. Autoestima nada mais é da forma como você se vê. E acredite, a forma como outro te vê tem a ver como você se vê primeiro. Por isso, autoestima é algo pessoal e intransferível. Você tem que trabalhar a sua. E a gente sabe, quando a gente fala de autoestima, principalmente com as mulheres, que a aparência é de suma importância. Nós somos seres visuais. Nós precisamos gostar do que a gente vê no espelho. Por isso aqui eu dou tantas dicas de beleza, de autocuidado, para que vocês se gostem. Por isso eu falo de você fazer uma maquiagem mesmo que suave para ficar em casa, para você gostar do que vê no espelho e se sentir bonita, porque a partir disso fica muito mais fácil você trabalhar a tua autoestima em outras esferas. Gente, eu tô falando tudo isso porque eu não cresci com uma boa autoestima. E eu vou contar para vocês um pouco da minha história, para quem sabe, né, sirva de exemplo para alguém. Eu não cresci com uma boa autoestima porque nem todo mundo cresceu num ambiente que favoreceu a sua autoestima. E a autoestima é importante. Então, mesmo que você não tenha sido favorecido de ter um núcleo familiar que elevou a tua autoestima, você tem que trabalhar a sua autoestima, nem que seja sozinha. Faz parte, nós não estamos aqui a passeio. Todo mundo tem o seu fardo a carregar e acredito que nós estamos aqui para crescimento da nossa alma. E, infelizmente, para a gente realmente crescer espiritualmente, a gente acaba passando por momentos de sofrimento, porque é com o sofrimento que o ser humano realmente cresce. Eu compartilhei não faz muito tempo o testemunhal do pastor Cláudio Duarte, contando que ele não tinha uma família, que ele ficava sendo jogado de família para família, ou seja, a base dele foi de rejeição. E, no entanto, hoje ele trabalha com famílias, resgatando as famílias. Então, ele não teve família e hoje ele trabalha cuidando e ajudando famílias. Aí eu lembro que a minha psicóloga, minha terapeuta, um dia falou para mim que a nossa dor, o nosso propósito de vida está ligado à nossa maior dor. E adivinhe, eu trabalho hoje com autoestima, elevando a autoestima das mulheres. Por quê? Porque mulheres com autoestima alta não machucam outras mulheres, nem se deixam machucar. Sim, eu fui muito machucada, sofri muito bullying de mulheres. Por conta disso, eu cresci com uma baixa autoestima e tomei decisões que não foram boas para mim, tá? Tive 2 casamentos com pessoas que não foram boas. Então, tudo isso porque a base da autoestima não estava boa. Hoje me considero com uma boa autoestima, mas isso foi trabalhado. Isso não veio de graça, não. E eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem. Quando eu tinha lá por volta dos 8 anos de idade, um menininho considerado mais bonitinho da sala, o mais coradinho, lembro bem disso, mexeu comigo, meio que me paquerou. Aí eu fiquei, fulaninho, tá gostando de mim? Mas será que eu sou bonita? Eu não acreditava que eu era bonita. Daí aquilo foi meu primeiro insight. Bom, o tempo passou. Por volta lá dos 37 anos, 38 anos de idade, né, eu já era mãe, já era empresária, e eu tinha uma insegurança muito grande em conversar com mulheres. Eu sei, bizarro. Eu chegava a gaguejar quando eu falava com as mulheres, eu tinha uma insegurança enorme. E, quer ou não, mãe de 2 crianças, frequentando escola, clube, obviamente que era um ambiente onde, né, tinha mais mães com seus filhos e eu tinha que interagir com as mães. E toda vez que eu interagia, uma conversa rápida, eu ficava nervosa, tensa, gaguejava. Eu queria entender o que é que está acontecendo comigo, por que que eu faço isso, por que que eu tenho medo, e era de mulheres. Aí comecei a fazer uma análise. Paralelo a isso, uma mãe de uma amiguinha da minha filha da natação, um dia perguntou para mim: Gisele, quantos anos você tem? Eu falei, 37. Ela, bate pronto. Ela falou, nossa, pensei que fosse bem mais, porque você é grandona. Gente, não foi um comentário negativo, era uma pessoa que simplesmente ela tinha esse jeito de falar. E foi ótimo, porque eu precisava desse tapa na cara. Eu realmente estava largada, estava só mãe. Quem é mãe sabe disso, né? Muitas vezes a gente se deixa levar e exerce só a função de mãe. E eu tava meio largada, muito mãezona. Daí eu falei, bom, levei aquele tapa na cara, que foi ótimo.
tomei vergonha na cara e comecei o processo de emagrecimento. Paralelo a isso, eu estava nesse processo de autoanálise. E comecei a perceber que eu me autossabotava, até o fato de se deixar engordar, se descuidar. Eu também não me maquiava, eu também não me arrumava, não usava salto. E daí eu fui perceber que tudo isso era um auto-boicote para eu não aparecer, para eu não brilhar. Por quê? De alguma forma, inconscientemente, eu já tinha entendido que quando eu estava muito bonita, muito arrumada, é quando eu sofria mais com comentários negativos. E daí eu fui entendendo o que estava acontecendo comigo, estudando a natureza humana, e daí eu tive um start. Opa, peraí, o problema não é comigo, o problema é com outra, que se sente ameaçada, sei lá, pela minha aparência, pela minha beleza, pela minha gentileza, pela minha simpatia, não sei. Normalmente é a aparência que pega. A pessoa se sentia ameaçada e fazia um comentário negativo tentando me diminuir. Então eu comecei a entender como é que funcionava o processo. Eu falei, é isso? O problema não é comigo? Agora que eu vou desabrochar. E desabrochei, me cuidei, emagreci, comecei a me vestir melhor, me maquiar. Óbvio que veio mais porrada, só que daí eu já estava preparada. Eu já sabia que o problema não era comigo, que o problema era com outra ou outro. Os homens também cometem bullying entre eles, mas daí também às vezes envolve aparência, mas também tem outros quesitos, né, que eles valorizam mais. Mas entre mulheres, a aparência é a primeira a ser atacada, a pessoa tentar te diminuir, né, falando da sua aparência. Questões até, né, enfim, é a cultura mesmo, né, de valorizar muito a aparência da mulher. Então é isso que geralmente pega. O problema é que eu acreditava nessas mentiras e hoje eu não acredito mais. E me preocupa muito que eu tenho visto, porque muitas vezes são as mães que me procuram preocupadas com seus filhos, filhas, né, com relação à autoestima. Principalmente os adolescentes são muito vulneráveis a opiniões de fora, né, e se deixam levar por opiniões, e eles, vamos combinar que a geração de hoje, ela tá muito cruel, né, tá faltando gentileza. Então, a gente precisa também ter essa conversa com os nossos filhos, sobrinhos, né, se for o caso, dessa questão que o problema, quando outra pessoa às vezes tenta nos diminuir, o problema não é com você, não acredita em tudo que você ouve, né, o problema às vezes é com o outro, exatamente às vezes por você brilhar, por você de alguma forma a outra pessoa se sentiu menos que você e tenta diminuir e faz uma crítica com relação à sua personalidade, à sua aparência, que te diminui. O problema é quando esse adolescente acredita nisso e acaba se afundando, às vezes até numa depressão. Então, tudo isso é para vocês entenderem que tudo parte da gente. Né? E que a gente tem que ter gentileza e respeito pelo ser humano, porque cada pessoa tem sua história de vida, os seus traumas, e a gente tem que ter uma certa tolerância com as pessoas. Agora, a autoestima é a base de tudo, e por isso a importância de você se autoconhecer, você se cuidar, você se conectar com Deus, acreditar que Ele está sempre cuidando de você, que Ele sabe o que é melhor para você. Mas muito importante você cuidar dessa autoestima e não acreditar que, não fazer nenhum comentário negativo, tentar se poupar, porque se outra pessoa também, você se sentiu retraída quando vê uma pessoa que, sei lá, por alguma razão você se sentiu intimidada, retraída, tentar se questionar o que ela tem que me deixou assim, e nunca tentar diminuir outra pessoa, porque talvez às vezes sem querer a gente possa fazer isso. Isso também a gente precisa, né, cuidar com o que vem do outro e cuidar do que a gente também, né, o que a gente também fala, né, o que a gente também passa para o outro. Acho que é isso, meninas, que eu queria falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Abri meu coração aqui, contei uma história minha que às vezes é difícil a gente botar para fora,
Mas é isso. E se vocês precisarem de cuidados maiores, precisar de receitas e nutracêuticos, lembra que eu posso tratar à distância, indicando nutracêuticos personalizados, que nada mais é que suplementos alimentares, reconhecidos pela Anvisa como suplementos alimentares, porém há nutracêuticos que tratam todas as questões, não só estéticas, diretamente estéticas, mas também dá para trabalhar a questão de questões hormonais, de estresse, desbiose intestinal, tudo, porque nós somos um todo e uma coisa está ligada à outra. Não tem como dissociar isso aqui do resto que está aqui dentro. E sim, quando a gente fala em autoestima, a gente está falando de pensamento, energia, tudo. Energia sobrepõe até a matéria. Por isso eu falo tanto de tudo isso com vocês. Saúde, energia e beleza. Combinado? Beijinhos.